o próximo grande passo, né, uma próxima grande modalidade de carreira internacional, eu tive também, que é você trabalhar com times multipaís, né? Eu atendi um cliente na antiga consultoria que eu trabalhava, que era uma grande rede de mercado, era mundial, assim, nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, hoje ela transformou o nome todo, ela tem outro nome, e eu literalmente fiquei por 10 meses com uns 8 países diferentes dentro de uma sala. Então tinha gente da Índia, tinha gente da Polônia, tinha gente dos Estados Unidos. E isso aqui no Brasil? No Brasil. Você estava no Brasil? No Brasil. E essas pessoas também? Exatamente. Então eles vinham para o Brasil, a gente ficava todo numa sala, era uma sala do setor de compras lá que deram pra gente, um quadradinho, bem pequenininho, e a gente trabalhava nas conversões do centro de distribuição. Por que tinha gente de tantos países? Porque tinha gente dos Estados Unidos, porque o cliente era dos Estados Unidos, então os chefes lá, a chefia toda era de lá. Tinha gente da Índia, porque o COBOL, né, a parte da tela preta ali também, dos sistemas de controle de estoque do centro de distribuição era de domínio dessa consultoria, que era da Índia. Aí tinha gente do Brasil por causa da parte fiscal, né, em tributação, que, né, poucos gringos se arriscam a encostar nisso aqui no Brasil, né? Porque tem muita regra, muito complexo. Tinha gente de muitos outros lugares, assim, sabe? De Argentina, tinha brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos. Então tinha gente não só presencialmente, mas a gente tinha um monitorzinho, um aparelhinho de call da Cisco que a gente tinha umas 6 telinhas, 8 telinhas, que cada um era de um país. A gente trabalhava literalmente numa sala híbrida, onde tinha gente aqui nessa sala, tinha gente na outra sala, só que com esse mesmo aparelho, em outra sala com outro aparelho. Então, se a gente virasse para o lado e chamasse alguém, essa pessoa atendia e ela ia lá para o aparelhinho lá para conversar com a gente e conversar como se estivesse ali do lado, né? E aí quem tinha necessidade de estar lá porque ia converter o centro de distribuição, aí vinha para o Brasil. Então a gente estava numa salinha lá de mais ou menos umas 15 pessoas e com muitos países diferentes. Um fato curioso é que por várias vezes a gente sim, lógico que o idioma mais comum entre todas essas nacionalidades era o inglês, então a gente tinha que conversar em inglês. E a gente às vezes se pegava conversando em inglês com 2, 3 pessoas lá, de repente a gente parava assim e falava assim, gente, só tem brasileiro aqui. Então a gente ia falar assim, ué, por que a gente tá falando em inglês? Não sei, tinha um gringo aqui, aí do nada ele saiu pra tomar um café, a gente continuou, né? Então tem essa questão também. E isso, eu precisei morar fora do país para viver isso? Não, eu tava aqui no Brasil, lá em Barueri, na Alphaville, mais precisamente, e eu estava vivendo uma experiência internacional. Eu estava vivendo um projeto global, né? E era muito legal, porque a gente puxando alguns temas de outros podcasts também que a gente gravou aqui dessa série, é que a gente tinha muitas culturas diferentes. Os indianos com aquela camisetinha xadrez, aquela camisa xadrez padrão, toda colorida, né? Sempre muito tímidos, né? Muito retraídos, assim, também. Os brasileiros super expansivos e os americanos quadradinhos, né? By the book ali também. Então era uma torre de Babel ali dentro daquela sala ali também e sempre com muita pressão. O trabalho demandava muito, era 10, 12 horas de trabalho todo dia. Imagina como que era a loucura ali também. De eu cuidar do teste, da governança, né? Dos testes ali. E aí com os caras de COBOL do lado, com a equipe de negócio ali para entender a regra. Tinha gente de centro de distribuição ali também que entendia do sistema, também ali cuidando também. Cara, foi muito desafiador. Assim, foi puxado, foi pegado, fiz grandes amigos. Teve um indiano que me convidou pro casamento dele lá na Índia também. E você foi? Não fui. Foi muito em cima da hora, assim. Mas aí depois eu descobri que eles chamam todo mundo. Então, não foi assim. Lógico que ele chamou porque era um amigo, mas era um casamento para 500 pessoas, assim, sabe? Eles chamam 3 dias de festa e tal. Então, foi muito legal. E essa experiência é realmente diferente, né? É diferente mesmo e é muito legal, eu gosto, assim, sabe? Porque quando a gente tá fora, é muito mais comum, por exemplo, o americano receber nessas empresas as pessoas de fora para lidar. Então, o contato com os gringos, né, com os estrangeiros é muito mais comum. Aqui de Brasil, mesmo a gente estando numa empresa do tamanho da NTT Data, com os clientes que a gente tem, não é tão comum ter um estrangeiro, né? No máximo que a gente vê às vezes é um argentino, né? Um uruguaio, um chileno, o espanhol, tudo, né? Os japoneses que vêm para cá para NTT Data também. Então, mas no dia a dia mesmo, o pessoal que está no delivery ali não tem tanto contato. E aquilo ali foi uma experiência riquíssima
e que me ajudou muito a destravar de vez o inglês.